Bom dia, queridos alunos, aqui quem está falando é a professora Paola. Hoje nós vamos revisar um pouquinho do tema carta de apresentação. E aqui a gente tem na página de vocês, na página do livro, a página 60, ok? Então, sobre a carta de apresentação, normalmente ao se candidatar a uma vaga de emprego ou uma bolsa de estudos, se escreve uma carta de apresentação. Por exemplo, ao enviar um currículo anexado a um e-mail, a carta de apresentação vem escrito no corpo da mensagem, no corpo do e-mail. E o objetivo dessa carta é se apresentar, informar suas habilidades e explicar a motivação que levou o candidato a se interessar por essa posição. É importante também ter em mente que ela no caso dessa carta de apresentação que a gente vai ver, né, que é para uma vaga de emprego, ela é o ponto de partida para uma futura entrevista. Então, no texto, vocês devem abordar quem é você e o que estudou, por que você se candidatou a essa vaga, como suas experiências e habilidades podem contribuir para esse trabalho. O texto da carta de apresentação deve ser claro e objetivo. Não pode ser muito longo, ocupando no máximo uma página. Ok? Na carta de apresentação também são expressas algumas características da personalidade de quem a escreve, mas é importante utilizar uma linguagem formal. O bom senso é fundamental, pois o leitor vai recebê-la e será possivelmente a pessoa com quem o autor da carta vai se relacionar no futuro. Então a gente tem um exemplo de uma carta de apresentação, também no livro de vocês, de uma pessoa que está se candidatando a uma vaga de emprego. Está assim, a Escola Augusto Tocante Neto. Venho informar-lhes meu interesse em participar da seleção de candidatos à vaga de coordenador escolar de educação infantil, conforme um anúncio publicado em 9 de outubro de 2020 no jornal A Tribuna. Formei-me em Pedagogia pela Universidade de São Paulo em 2011 e desde então venho atuando como professora de educação infantil e de anos iniciais no ensino fundamental em escolas particulares e públicas. Apesar de não ter atuado ainda como coordenadora pedagógica, tenho experiência na ministração de cursos e palestras de formação de educadores e de educação infantil e tenho especialização em coordenação pedagógica, também pela Universidade de São Paulo. Já acompanho o trabalho da sua escola pelas redes sociais há algum tempo e acredito que tenho o perfil que vocês procuram. Sou comunicativa, proativa, tenho facilidade de lidar em público e busco sempre me atualizar para aprimorar os meus conhecimentos. Estou à disposição para mais esclarecimentos. Atenciosamente, Laura Ribas Nogueira. Nessa carta, gente, a gente percebe, né, que foi utilizado a norma padrão da língua. E o autor, né, desse texto normalmente escreve em primeira pessoa, porque está contando um pouco da sua história, né, acadêmica, da sua história da carreira profissional. Então, é comum utilizar, sim, o verbo em primeira pessoa, ok? Do singular. E essa é uma estrutura de carta para uma vaga de emprego. A gente vai ver um pouquinho agora sobre o que vocês vão fazer na avaliação de vocês. Você, como candidato, deverá escrever uma carta apresentando os motivos pelos quais quer estudar o curso escolhido. Por exemplo, se você pesquisou sobre veterinária e jornalismo e gostou mais do jornalismo, por exemplo, então você vai fazer uma carta para esse curso, né? Nela, você pode citar algumas informações como a sua trajetória, seus interesses em termos de disciplina e áreas de conhecimento, o tipo de trabalho que pretende realizar e que impacto social deseja ter com a futura profissão. No caso de impacto social, um exemplo seria, por exemplo, eu como professora de letras português, eu poderia formar uma equipe, né, com os meus colegas de formandos da universidade e criar um pré-vestibular social para a comunidade do bairro em que eu moro, por exemplo, para que a gente dê aulas, né, ajudando novos jovens a ingressar numa universidade, por exemplo. É uma causa importante e é um impacto social, né, que a gente está fazendo com a nossa profissão. É importante vocês estarem atentos para não fugir da proposta inicial, tá bom? Você vai justificar por que
quer aquele curso. Em geral, uma carta de apresentação deve conter os seguintes pontos. Qual o seu objetivo final? Explique de forma resumida onde quer chegar acadêmica e profissionalmente com a escolha desta faculdade e profissão. Por que a sua instituição e este curso são adequados para você? Então, vocês vão procurar responder isso na carta. O que a universidade ganha com a sua admissão? Aqui vale explorar um pouco da sua trajetória e os projetos que você já realizou, desde que acrescentem algo ao seu argumento e façam sentido com o conjunto de informações da carta. E então vocês vão concluir retomando o seu objetivo e conectando com as outras informações expostas ao longo da carta, mostrando assim como essa universidade e curso ajudarão a chegar até lá. Ok, gente? Então, eu espero ter ajudado com essa aula. A avaliação vai ser exatamente nessa estrutura. Eu vou colocar todas essas informações na avaliação de vocês, para que vocês utilizem como checklist na hora de realizar a escritura da avaliação, ok? Gente, muito obrigada pela atenção, um beijo e até a próxima.